Quando Hoppers foi anunciado pela Pixar após o fracasso de Ellie, eu vi a internet em dúvida, porque se por um lado o filme realmente parecia ter ideias originais, a Pixar demonstrou tratar o filme como um filler para Toy Story 5 que vai lançar em breve. Mas quando eu fui ver o filme, meus amigos, eu já adianto que eu fiquei muito surpreendido com o que eu assisti. Hoppers, ou Cara de um Focinho de Outro aqui no Brasil, e eu não tenho ideia porque eles colocaram um título desse tamanho na tradução, é um filme que conta a história de Mabel, uma adolescente de 19 anos que desde sempre foi apaixonada por animais e que realmente se sentia mal vendo esses animais sendo maltratados por humanos. Tudo piora quando descobrimos que o prefeito Jerry está promovendo uma obra em um local que foi muito importante para Mabel no passado, por ser uma área da natureza. Então a protagonista do filme, estreando toda essa história, tenta fazer de tudo para impedir isso. Assim, a Mabel decide se transformar num castor para, em primeiro lugar, entender por que os animais sumiram daquela área e, em segundo lugar, tentar levar os animais de volta para lá. Eu vi algumas pessoas criticando o início desse filme, dizendo que ele segue alguns clichês da Disney e só existe, mas eu não poderia discordar mais sobre esse ponto. Hoppers pra mim tem um primeiro ato de filme muito impressionante, porque ele introduz muito bem a personagem da Mabel, falando seus problemas, pontos que ela defende, logo de cara deixa evidente os temas que serão recorrentes durante o filme. Acima de tudo, esse filme não enrola no primeiro ato. Diferente de obras mais recentes da Pixar, que parecem ter um início enrolado para chegar logo no meio, Hoppers me chamou a atenção por ter paciência nesse início e ao mesmo tempo fazer um primeiro ato divertido. Algo que me incomodou muito quando eu vi Ellie foi que eles focaram tanto no lado ruim do protagonista que praticamente tiraram toda a personalidade que o personagem poderia ter, fazendo um protagonista sem alma que a única personalidade era sofrer bullying. Você apenas dar um passado triste para o protagonista não vai fazer o espectador se identificar apenas por isso. Você precisa fazer, pelo menos no fundo, o protagonista ser uma pessoa legal e identificável. Senão, o efeito contrário é causado e a única coisa que acontece é o espectador também se irritar com o personagem. Hoppers parece ter olhado com cuidado para os filmes passados e se preocupar em não errar nesse caso. No início, nós temos algumas cenas emocionantes que me fizeram conectar com os personagens, inclusive algumas cenas muito bem animadas e artisticamente incríveis. Outro ponto que eu acho válido comentar é que a história desse filme é bem fechada, a ponto de provavelmente não termos uma continuação. De qualquer forma, algo que pode acabar ou salvar um filme são os personagens dele. Então, como são os personagens e Hoppers? Bem, sendo direto, eles funcionam bem. E funcionam muito bem, pra falar a verdade. Eu sinto que desde os personagens principais até os secundários tem uma participação justa e interessante na trama. E meu Deus, pode ser simplesmente pela emoção do momento, mas eu estou plenamente convencido que a Mabel é a melhor protagonista da era recente da Disney. Meus amigos, a sorte da vida é que quando meu canal foi criado eu estava num hype tão grande pra The House, porque se meu canal fosse criado hoje, vocês com certeza conheceriam um Courtney com uma foto de perfil diferente. A Mabel é uma pessoa muito expressiva nos seus pensamentos, e isso só te faz amar a sua personagem. Por cima, ela defende uma causa muito nobre e vai até o fim pra discutir com alguém quando isso vai contra o que ela defende. Ao mesmo tempo, ver como ela se importa com os animais é muito animador. Fora que ela tem um arco de personagem muito bem definido, e eu sei que eu tô falando muito mal de Ellie aqui, mas caramba, a Mabel é literalmente o oposto daquele personagem. Porque assistindo o filme você percebe que todas as cenas envolvendo a Mabel são importantes. Além disso, ela muda consideravelmente do meio pro final do filme após aprender uma lição valiosa que já havia sido indicada desde o início. A Mabel que acaba o filme definitivamente não é a mesma Mabel que começa a obra. Obviamente, a Mabel não é a única protagonista dessa animação. Inclusive, eu diria que como um protagonista secundário, nós temos o George, que infelizmente é meio difícil explicar o personagem dele sem dar muito spoiler do filme, mas meus amigos, saibam que esse cara é uma das melhores pessoas que eu já vi, ele está completamente ligado com a lição desse filme. Por um lado, eu acho o George um personagem ainda mais interessante que a Mabel em alguns momentos, o que é assustador, mas graças ao design da Mabel, eu acabo preferindo a protagonista ainda assim. De qualquer forma, saibam que esse castor não é apenas um simples castor. Fora os dois, nós temos alguns personagens mais secundários, como os reis de cada reino que aparecem no trailer, e inclusive eles têm uma cena sensacional que me fez ficar hypado para o terceiro ato. Também temos o prefeito Jerry, que cumpre muito bem a sua função dentro do filme e é um bom antagonista, apesar de não ser necessariamente um vilão, e a lição do filme potencializa muito o personagem dele. Para finalizar, nós temos a Doutora Sen e as suas assistentes, que também rendem cenas hilárias e têm uma personalidade muito boa. Agora, meus amigos, eu não sabia se o filme seria bom, mas quando o trailer saiu, rapidamente me apaixonei pelo estilo de animação desse filme. Algo que me incomodou foi quando eu fiz um post na aba comunidade avisando que eu veria o filme, mas por algum motivo diversas pessoas surgiram criticando o estilo artístico do filme, em especial comentando que a animação era genérica e lembrava o estilo Boca de Feijão. Gente,
Eu sei que eu critico muito a Disney nesse canal. Eu não concordo como eles querem nos culpar pelos próprios fracassos e eu definitivamente discordo completamente da política de IA deles. Nem por isso eu acho que nós devemos deixar de elogiar o estúdio quando ele acerta. Explicado tudo isso, o estilo de animação de Hoppers é lindo e tem algumas das cenas mais visualmente lindas da Pixar desde sempre. Gente, eu nem sou o maior hater do estilo Behemoth, mas de onde vocês tiraram que esses designs são parecidos? Não tem literalmente nada a ver os dois estilos de animação, são duas maneiras completamente diferentes de fazer o design de personagem. Inclusive, olha pra esse design da Mabel, isso é peak character design. As cenas aqui são muito bem feitas e frequentemente retratam paralelos e tem alguns dos cenários mais lindos possíveis. Ver isso no cinema é definitivamente uma experiência. Toda a composição de cores desse filme é muito bem cuidada e merece um destaque. No geral, a animação desse filme é bem sólida e merece vários elogios. Algo que não se tem discussão quando você vai assistir esse filme e definitivamente é o ponto mais forte da obra, na minha opinião, é o humor do desenho, porque, meus amigos, isso aqui é simplesmente sensacional. O humor em uma obra é um tema complicado porque dependendo do público que vai ver o filme, você precisa ser cada vez mais cuidadoso para abranger uma quantidade maior de pessoas. Filmes da Pixar sofrem justamente disso, porque como são feitos para a família assistir, você acaba tendo uma vida difícil em cenas engraçadas, porque geralmente as cenas que fazem crianças rir são clichês demais para os adultos, e cenas que fazem adultos rirem são inapropriadas demais para um público mais jovem. Felizmente, a Pixar foi um estúdio que soube tratar muito bem isso desde sempre, e aqui eles voltam a afirmar isso, fazendo com certeza um dos filmes mais engraçados da empresa. Hoppers tem diversas piadas inesperadas que dentro do contexto do filme te pegam de surpresa, porque você não esperava que aquilo estivesse ali. Na sessão que eu vi, eu percebi que as pessoas estavam rindo junto comigo na mesma hora, porque as cenas são de fato muito boas. O que eu mais admiro é que eles conseguem fazer isso sem tornar o filme completamente bobo e genérico, inclusive fazendo uma transição muito boa para momentos da animação que são realmente sérios e te deixam apreensivos. Esse também é um filme que tem cenas emocionantes, eu confesso que eu deixei uma lágrima escapar com o final emocionante desse filme. Então definitivamente o humor desse filme é um ponto positivo. Mas então é isso? Hoppers é um filme perfeito e só merece elogios, por mais que eu quisesse acreditar que sim, tiveram algumas cenas que não são tão boas quanto o resto do filme. Uma delas é que apesar de não ser um problema exclusivo desse filme, mas algo que tem me incomodado é como a Pixar parece estar ignorando os cantos do filme para só colocar coisas acontecendo no centro da tela. O trailer de Toy Story 5 é um claro exemplo disso. Todos os cortes são o mesmo zoom no centro que corta rapidamente depois de alguns segundos. O que irrita é que isso é feito exclusivamente para cortes do filme viralizarem como um conteúdo curto. Só que isso é tão repetido durante o filme que chega só a ser irritante. Algo que talvez possa decepcionar alguns é que apesar da mensagem desse filme ser muito bonitinha e pra mim isso só acrescentar no filme, ela em alguns momentos pode ficar em segundo plano para o resto do filme. O que não é essencialmente um problema e do jeito que o filme escolhe funciona muito bem, mas isso indica que a Pixar tentou jogar seguro nesse filme e ser um pouco mais pé no chão nesse lançamento. O que sabe, quando feito com carinho e de vez em quando é muito bem-vindo. Inclusive esse filme lembra em muitos momentos algumas escolhas que seriam feitas nos melhores filmes da Pixar, o que sabe é algo que eu vejo como um ponto muito forte aqui, mas novamente, não vá esperando que Hopper seja um novo Toy Story. Acima de tudo, vá com a expectativa de que Hopper será um filme divertido, e nisso você sairá bem satisfeito. Na transição do segundo pro terceiro ato do filme, nós também tivemos um tema interessante, que eu não vou comentar aqui por questões de spoilers, mas quando eu assisti o filme no cinema, eu tive a sensação de que um personagem teve a reação levemente forçada para o resto do filme ter um pouco mais de peso. Dito tudo isso, Hoppers é um filme incrível com personalidade e acima de tudo divertido. Algo que eu comentei com alguns amigos meus é que talvez em um sistema de nota, Hoppers não vai ser um filme revolucionário que é o ápice da indústria. Apesar disso, em um sistema de recomendação onde o que vale é um simples sim ou não, esse filme ganha muito. Porque Hoppers é daqueles filmes que eu mais consigo ver públicos distintos gostando do que viram. Ele é perfeito para assistir com família, amigos, independente da idade. Eu sei que a Pixar tem errado demais nos últimos tempos, mas nem por isso nós devemos ignorar as coisas boas que eles fazem. E Hoppers com certeza é uma dessas coisas. Então, explicado tudo isso, Cara de um, Focinho de Outro é um filme que definitivamente vale assistir, e se você tiver chance, assista essa obra no cinema, porque você vai sair muito satisfeito. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Muito obrigado, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!